Gestão kármica. Isso existe e é possível. Gerenciar é medir, é ter controle, é conscientemente agir de forma a ter o resultado desejado. E karma é a reação, karma é a realidade que você tem por causa de como você agiu no passado. A sua realidade hoje é função do que você fez e a sua realidade no futuro vai ser função de como você está agindo. Tudo que você faz planta o seu karma, tudo que você fala para os outros, tudo que você pensa, tudo que você faz no mundo de alguma forma deixa uma marca em você mesmo. É como se você plantasse uma semente mental, você deixasse uma impressão no seu subconsciente que fizesse você ver a realidade como você vê mais pra frente. Não tem nada de sobrenatural, você não precisa acreditar em nada fora do normal, fora da racionalidade para entender o seu karma. Ele realmente é uma função do seu subconsciente. Quando você sacaneia alguém, quando você faz uma coisa que você sabe que não é correta, você está julgando, você está ali, você é o júri e o juiz de tudo que você faz. Essa marca, essa impressão fica por conta da intenção que você sabe que você teve. E mais pra frente você acaba se auto-sabotando. Sem perceber, você acaba decidindo uma coisa um pouco pior, você deixa de notar uma realidade. Você colhe exatamente o que você plantou. A mesma coisa vale quando você faz boas ações, quando você ajuda as pessoas. Todo mundo acredita e concorda que você colhe o que você planta. Todas as religiões falam isso de alguma forma, com linguagens diferentes. Mas o problema é que isso não é específico o suficiente. Beleza, eu colho o que eu planto, eu vou colher o bem para fazer o bem. Mas e aí? Quando eu quero um aumento no meu emprego, quando eu quero comprar um carro, quando eu quero uma namorada, quando eu quero uma viagem, quando eu quero mais diversão com os meus amigos, como que eu faço isso? Como é que eu aplico isso? Se você não tem uma forma muito prática de usar, se você não tem um passo a passo muito específico, acaba que esse conceito fica perdido. A grande questão da gestão kármica, o que eu aprendi com o budismo tibetano é que existem técnicas milenares que sim, mostram exatamente como que você planta e como que você colhe. E é isso que eu vou contar aqui, eu vou passar algumas experiências minhas. Eu comecei a ler sobre isso muito cedo, então naturalmente os meus desejos, os meus objetivos eram muito juvenis, eu tenho bastante vergonha de compartilhar, mas eu acho que pode ser extremamente útil para você. Então, o principal de você entender é que semelhante gera semelhante. Tudo que você faz, a intenção é uma das coisas mais importantes. E de novo, a intenção segundo você mesmo. Você está atento, em algum nível você sabe a intenção que você tem ao fazer qualquer coisa. Em toda ação, a todo momento você está em algum nível consciente da intenção que você tem. E é isso que você está plantando. E é essa marca que você está deixando em você mesmo que vai gerar o seu karma. Então, por exemplo, uma vez eu estava já há algum tempo fazendo experimentos kármicos, eu estava conscientemente plantando algumas coisas e vendo como eu colhia mais na frente, e dessa vez eu era jovem, eu era bobo, eu era inocente, e eu queria plantar uma noite de sexo. Eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha de iniciar a conversa com as meninas, e eu queria ver se eu conseguia solucionar isso de uma vez por todas. Uma coisa que me agrada muito na gestão kármica é que se você plantar, você vai colher, e não necessariamente no mesmo lugar. Então eu pensei, bom, se eu plantar isso, se eu conseguir plantar isso, eu talvez consiga uma pessoa, uma menina, uma noite romântica, sem ter que conversar, sem ter que desenrolar, sem passar pelo que eu achava que era a parte mais difícil e que eu tinha mais travas a respeito. Então eu fiquei por algumas semanas plantando. E você tem que plantar a essência. Aí eu fiquei pensando, ok, qual é a essência disso? Eram algumas, mas em parte tinha uma questão de atenção, tinha uma questão de criar oportunidade, tinha uma questão de, na minha visão, ajudar pessoas que eu via com o mesmo problema que eu tinha. Então pessoas que eram tímidas, pessoas que tinham dificuldade de criar um relacionamento, pessoas que tinham vergonha de sair. E eu comecei a buscar os meus amigos, conhecidos, pessoas que estavam nessa situação e ajudar elas. Um amigo em particular, eu criei um Tinder para ele, eu sabia que ele queria fazer aquilo, eu fiquei ajudando, eu fiquei dando motivação, fiquei estimulando ele até que ele conseguiu, saiu e ele ficou com algumas meninas. Ou eu ia numa festa, eu ajudava a apresentar pessoas, eu buscava formas de ser muito útil nesse quesito. E eu fiquei algumas semanas fazendo isso. Mas eu precisava de um experimento mais específico, porque eu pensei, bom, beleza, eu estou plantando, se eu colher, se eu ficar com alguém, eu posso achar que foi porque, independente da gestão kármica, eu simplesmente mandei bem, eu conversei, eu consegui superar minha timidez e a coisa deu certo. Calhou que um amigo meu comentou que ele ia fazer uma travessia, uma caminhada de 3 dias com um grupo fechado e uma pessoa tinha desistido em cima da hora, então tinha essa vaga. E eu achei que ia ser um momento ideal para testar isso, porque era um grupo que eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, então não ia ter nada do tipo, putz, essa pessoa já gostava de mim, eu não sabia, não ia ter nada disso. E no pior dos casos eu ia fazer uma caminhada, eu já gostava disso mesmo, eu poderia ficar lá introspectivo na minha sem ter nenhum problema. Mesmo se a coisa não acontecesse, eu me diverti bastante. E eu decidi algumas regras. Falei, bom, para testar se é isso mesmo, eu não vou flertar com ninguém, eu não vou prestar atenção em ninguém, eu não vou conversar, eu não vou iniciar nada com nenhuma outra pessoa do sexo oposto, nenhuma mulher, porque eu quero realmente ver se eu plantando eu vou colher independente das minhas ações. E foi assim que eu fui.
Ao longo da caminhada, tinha os monitores, tinha os guias, né? Tinha as pessoas que estavam organizando a viagem, então eu interagi com eles, falei um pouquinho, mas no geral tinha muita coisa para fazer, todo dia a gente estava lá caminhando, então eu realmente não interagi com mais ninguém. No final do primeiro dia, de noite, o tempo virou e a gente foi armar as barracas e começou a ventar muito, começou a chover. E um guia veio conversar comigo. Ele falou, olha, algumas barracas molharam por dentro, então a gente está realocando as pessoas para todo mundo dormir bem. Como a sua barraca é grande, eu tô vendo que você está sozinho, você se incomodaria de botar outra pessoa aí para dormir com você? Eu falei, não, lógico. Pensei, falei, realmente, isso é algo que eu faria em qualquer momento, é um cenário difícil, né? Eu ajudaria qualquer pessoa. Mas por dentro surgiu uma esperança. Eu comecei a pensar, será que é isso, né? Eu plantei, será que é assim que vai acontecer? E, obviamente, que eu ri muito por dentro quando a pessoa que chegou era um cara. Eu ri e falei, tá, beleza, né? Não vai ser por aqui, foi engraçado. Porque eu tava muito cético. Por mais que eu tivesse há algum tempo fazendo experimentos kármicos, né? E todos tivessem dado certo, esse eu achei que eu pudesse ter sido um pouco ousado demais, né? Por mais que eu tivesse feito tudo, eu achei que eu posso não ter entendido a intenção certa, eu posso não ter plantado o suficiente. Mas beleza, a esperança cresceu, caiu. A gente foi dormir, cada um entrou no seu saco de dormir. E mais tarde, bate ali uma moça. Bate não, porque não era uma porta, né? Era uma barraca, ela chamou ele de alguma forma. A gente abriu a barraca e era uma mulher que disse que a barraca que ela estava acabou molhando mais ainda. E o guia comentou que na minha talvez tivesse lugar. Eu achei engraçado, eu já estava no meu saco de dormir, eu só virei pro lado e falei, beleza, pode entrar. Eu não sabia o nome dela, não conhecia, não tinha nem reparado nessa menina. Dessa vez eu olhei, ela era bonita, ela me interessava, mas eu falei, não, eu tenho o meu experimento, eu tenho minhas regras, eu vou ficar aqui na minha. Virei, comecei a dormir, ela se ajeitou lá. No meio da noite estava ventando muito, então a lona estava batendo em mim, eu acabei acordando, estava muito frio, e eu abri meu saco de dormir para botar mais um casaco, e ela estava acordada. Aí ela disse, tá muito frio, né, tá ventando muito. Eu disse, sim, é verdade. E ela, meu saco de dormir não é muito quente, ele é muito fino, acho que eu trouxe o errado. Eu falei, realmente, aqui faz muito frio de madrugada. E eu tava pensando internamente o quanto é não fazer nada, porque mal bem eu queria ter alguma coisa com ela, mas eu falei, não, realmente eu vou fazer o mínimo, eu vou só ser educado, eu vou responder o que ela pergunta, mas eu não vou fazer mais nada. E ela continuou puxando ali assunto, até que uma hora ela perguntou diretamente, ela falou, meu saco de dormir ele é muito fino, eu tô com muito frio. Será que você se incomoda de dividir o seu comigo? E, mais uma vez, estava uma situação, realmente estava muito frio, estava uma situação extrema, e eu falei, não, sem problema, pode dividir sim. E deixei ela ir se ajeitando, mas acaba que dividir um saco de dormir, duas pessoas, só tem uma posição ali que fica bem, ela estava se ajeitando, ela foi fazendo um carinho, uma hora ela estava ali na minha frente e me deu um beijo. Se eu ouvisse outra pessoa contando essa história, eu ia duvidar muito, eu ia achar muito esquisito, mas foi exatamente assim. Parece uma cena de filme. Eu não fiz nada, eu não flertei com essa menina, eu não conhecia ela, eu não dei a entender que eu estava interessado de nenhuma forma, mas aconteceu, a gente deu um beijo. E não era isso que eu tinha plantado, não era só isso pelo menos que era a minha expectativa. Mas foi só o que rolou, já estava tarde da noite, tinha um outro cara na barraca ali dormindo, a gente ficou bem quietinho, foi só esse beijo e a gente foi dormir. E pra mim já tinha sido um sucesso. Pra mim eu tinha conseguido colher, né? Caiu no meu colo uma coisa sem eu ter feito absolutamente nada, sem eu ter passado por nenhuma das etapas que mais me incomodavam e algo aconteceu. Então, no dia seguinte, quando eu acordei, ela já tinha saído da barraca. Foi mais um dia de muita caminhada, de muita coisa pra fazer. Eu me mantive nas minhas regras. Não vou flertar com ninguém, não vou dar nem atenção pra nenhuma pessoa, a menos que alguém fale comigo, eu vou naturalmente ser educado, mas eu não vou fazer nada além. E, de novo, na noite seguinte ainda estava chovendo, ainda estava ventando muito. Só que dessa vez a minha barraca tinha molhado. Então as duas pessoas que estavam lá, o cara e a menina, saíram e foram para outras barracas. Acho que o guia orientou eles. Mas dava para eu dormir ainda. Então eu falei, bom, beleza, vou seguir minha regra. Deitei lá, me ajeitei para dormir. Quando eu estava começando a dormir, chega ela, bate ali na porta, me chama de alguma forma e fala que a outra barraca que ela estava acabou molhando mais ainda. E por mais que a minha tivesse molhado, ela perguntou se ela poderia ficar ali. A gente se ajeitava. Eu falei, tudo bem, sem problema. E dessa vez, estávamos só nós dois, ela tomou a iniciativa, ela se aproximou de mim e a gente acabou transando, tendo uma noite romântica. E o mais impressionante pra mim é que, por mais que eu já tivesse feito várias experiências em termos de gestão kármica, por mais que eu tivesse feito várias coisas que eu plantei e eu vi a coisa acontecendo, eu não acreditei que pudesse realmente ser assim, que eu pudesse ter algo sem fazer quase que nada a respeito. Eu plantei numa área e eu colhi em outra. Isso foi muito marcante pra mim, foi uma coisa assim, muito agradável, foi muito interessante. Foi um ambiente muito extremo que só validou o que eu já estava sabendo. Até então, tudo que eu tinha tentado, todas as experiências kármicas que eu tinha feito tinham dado certo e essa foi só a mais ousada. De novo, eu era muito jovem, foi uma ideia muito simplista, eu sei, mas muito impactante, muito marcante para mim. E é por isso que eu opto por falar, por contar essa experiência. A forma de você plantar o que você quer é basicamente seguindo 4 passos. O primeiro é entender o que você quer, conseguir colocar numa frase, entender a essência. Muitas vezes você quer uma coisa que é muito complexa, como por exemplo, eu quero o trabalho perfeito. Isso é composto de várias sementes, são várias intenções. Talvez você tenha que quebrar em coisas mais simples. E você consegue sim plantar cada uma delas individualmente.
Mas a ideia primeiro é entender o que você quer e a essência disso. O segundo passo é pensar quem está na mesma situação, quem tem o mesmo problema, quem está com a mesma dificuldade. Às vezes a coisa não é tão imediata, como por exemplo, se você quer uma namorada, a essência disso, vão ser várias, mas uma delas pode ser a atenção, um carinho, um companheirismo. Pensar em alguém que está com esse problema, que está com essa falta, pode te levar, por exemplo, para um asilo. Uma pessoa, uma idosa que está sozinha, que está muito solitária, vendo essa solidão muito intensamente, é uma pessoa que, quando você for lá, se você conversar com ela, você passa uma tarde, você dá companhia, você fica algumas semanas visitando, você está plantando uma semente muito forte, você está fazendo uma marca em você mesmo muito grande, daquela essência, de uma forma muito poderosa. Então não necessariamente você tem que fazer exatamente a mesma coisa que você quer, no sentido, eu quero uma namorada, eu vou ajudar outra pessoa a conseguir uma namorada. Isso funciona, isso é uma boa opção, mas entender a essência da questão e pensar outros lugares, outros ambientes onde você pode ajudar pessoas. Eu, por exemplo, na época, eu conversava muito com moradores de rua. Eu entendo que isso são várias sementes, são várias coisas diferentes, mas uma questão ali era a solidão, eram pessoas que estavam numa fase, num período muito mal, muito abandonados, muito solitários. E eu ia conversar com essa intenção, muito disposto a ouvir, a baixar minha bola, a calar minha boca, a não falar, não tentar ajudar de uma forma agressiva, de uma forma controladora. Simplesmente estar junto dessas pessoas. Foram formas de ir plantando essas sementes e me fez escolher isso. Então o segundo passo é você pensar em que pessoas estão na mesma situação de você, que tem na essência o mesmo problema. E o terceiro passo, que é o mais importante, é ajudar de fato. É quando você tem a ação, quando você planta a semente. Tem um quarto passo que eu gosto muito, que eu chamo de regar a semente, que é uma meditação, mas não tem nada de complicado. Basicamente, em geral, eu faço antes de dormir, estou deitado na cama ou estou sentado. Eu respiro fundo algumas vezes, fecho o olho e penso sobre o que eu fiz. É só isso. É regar a semente. É quando você conscientemente pensa em qual é a essência do problema que você está querendo resolver e como que você está agindo com os outros. Então, se eu já tiver ajudado alguém naquele dia, eu vou pensar sobre o que eu fiz, vou lembrar sobre a ajuda que eu fiz. Se eu estiver planejando ajudar uma outra pessoa no dia seguinte, na semana seguinte, é sobre isso que eu vou pensar. Essa é a forma de regar a semente, essa é a forma de amplificar o impacto da ação que você tem. Essa é, em essência, a gestão kármica. E ela também pode ser utilizada para você parar de ver o que você está vendo. Ou seja, se tem algo na minha realidade que eu não gosto, se eu estou vendo muita gente mentindo para mim, muita gente sendo agressiva, muita gente fazendo algo comigo que não está sendo legal, eu entendo que eu estou colhendo o que eu plantei. Se eu estou colhendo, é porque eu plantei lá atrás. Então, se tem algo que está me incomodando, eu posso usar a gestão kármica para me refletir sobre isso, para entender onde que eu estou fazendo isso com outras pessoas. Se eu estou vendo isso na minha realidade, necessariamente eu estou fazendo, em essência, a mesma coisa com as outras pessoas. Mesmo que muitas vezes eu possa nem estar sabendo. Eu faço isso de forma inconsciente. Quando você para refletir, quando você para buscar, você vê que, eu estou colhendo muita agressividade na minha vida. Realmente, eu tenho sido muito agressivo com tais pessoas. Realmente, eu tenho plantado isso em outros lugares. Então, a gestão kármica ela te ajuda nesses dois cenários. Quando você quer alguma coisa que você não tem e você faz os 4 passos para encontrar uma outra pessoa e ajudar elas a conseguir o que você quer. E lembra que a semente é sempre menor do que a árvore. Ou seja, muita gente vem comentando, tipo, putz, sei lá, eu quero dinheiro, eu quero abundância financeira. Tá, legal, então para eu conseguir isso eu vou ter que dar dinheiro para outras pessoas, eu vou ter que ajudar elas, mas se eu não tenho para mim, eu não tenho para dar para os outros, então eu não vou conseguir sair nunca desse ciclo. Lembra que a semente é menor do que a árvore. A semente é a intenção, é o gesto que você faz. Quando você ajuda alguém, quando você trabalha nesse sentido, você faz o que você pode, com os recursos que você tem. Beleza, eu não tenho dinheiro suficiente para realmente ajudar todo mundo, mas eu ajudo as poucas pessoas das formas que eu busco. E você é uma pessoa inteligente, quando você começa a focar em alguma coisa, quando você começa a pensar mais naquilo, você começa a perceber outras oportunidades, outras formas de ajudar as pessoas, sem necessariamente ser dando dinheiro. E pode ser que dar dinheiro vai ser parte disso. Você pode dar dinheiro para moradores de rua. Se isso não te agrada, tem ONGs, tem trabalhos voluntários, tem empresas, tem projetos de crowdfunding de amigos seus, tem uma série de formas de você ajudar as pessoas. Você pode dar uma gorjeta maior nos garçons que te servirem, você pode dar a gorjeta para pessoas que não estão esperando, a caixa do mercado que te atendeu, a pessoa, o trocador do ônibus que você pegou. Tem uma série de formas de você fazer o bem, de você ajudar as pessoas. E uma coisa que sempre me tranquilizava, que eu pensava que, bom, se isso não der certo, se eu realmente fizer isso tudo e eu não colher o que eu estou querendo, beleza, eu só ajudei algumas pessoas, eu só fui uma pessoa mais bacana por algum período de tempo. No final, todo mundo é egoísta no sentido de que tudo que você faz é para atingir o prazer ou fugir da dor. Mesmo a pessoa que dá um dinheiro para alguém sem esperar nada em troca, a identidade dela está sendo impactada, ela está feliz por ela ser uma pessoa boa, ela sabe que ela está sendo generosa, que ela está fazendo bem, e isso gera prazer.
Então, tem diversas formas de você gerar prazer. Se você encontrar formas de prazer que no final são úteis aos outros, que você está ajudando as outras pessoas, quanto mais você fica consciente disso, quanto mais você fica querendo ser uma pessoa que faz o bem, isso é melhor para todo mundo. Uma melhor pessoa você está se tornando. Então a gestão kármica, eu acho que ela é muito poderosa nesse sentido, porque ela parte do seu desejo, da sua dor, do seu incômodo, como tem que ser. O ser humano é necessariamente autocentrado, ele pensa nele primeiro, tem que ser assim. Mas a partir disso, a gestão kármica mostra, ela aponta o outro. Os textos sagrados, o Sutra do Diamante, o título dele original, a tradução é O Diamante que Corta a Ilusão. E a ilusão que ele corta é a ilusão da separação. O que ele basicamente mostra, a partir do karma, é que nós somos conectados às outras pessoas. O que você faz com o outro é o que você faz para você. Existe simplesmente essa diferença. Você agir com as outras pessoas é plantar a sua realidade, é criar o seu karma. Se você quer algo para você, você tem que ajudar os outros. É aquela ideia de que nós estamos conectados e ele mostra isso de uma forma muito mais específica. De novo, não é simplesmente fazer o bem para colher o bem. Isso é muito bacana, isso é muito legal, mas não é útil. Não é o que quando você está num problema, quando você tem uma questão, quando o seu chefe está ameaçando te demitir, você não está pensando em como colher o bem para fazer o bem. Mas, se você entende o karma, você percebe que, legal, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso mostrar que eu sou um bom funcionário, ou eu preciso de uma oportunidade de um outro emprego. Eu vou ajudar pessoas assim. Eu vou ver que outras pessoas não estão sendo reconhecidas no emprego delas e como é que eu posso ajudar essas pessoas. Eu vou começar a pensar numa série de formas de agir para plantar o que eu quero colher para mim mesmo. Gestão kármica é um assunto super interessante, é muito rico, tem muita coisa para falar disso. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum desejo, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar, eu vou dar essa consultoria. Eu já ajudei muita gente a conseguir o que elas querem, a entender a essência do problema que elas estão vivendo. E eu pretendo falar mais sobre o assunto, então eu quero entender quais são suas dúvidas, se isso te interessa, o que você quer saber mais sobre isso. Coloca aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!